Nacional e o assunto é escala 6x1. Falamos sobre isso ontem e acho que merece a gente continuar falando sobre isso. Eu, inclusive, prometi que o debate continuaria, porque ontem, mano, Felipe dizendo que escala 6x1 precisa ser encerrada, né? Que precisa de uma nova jornada de trabalho. Inclusive, Felipe concorda com aquela proposta da direita que foi entregue para o Senado, que é de que os trabalhadores podem conversar com seus líderes, com seus patrões, pensar aí na melhor escala de trabalho ao longo da semana, jornada de horas trabalhadas, assim como tem nos Estados Unidos. E é, na nossa conversa aqui de ontem, também houve a discussão se isso não é uma fantasia que está sendo alimentada pelos parlamentares, apenas uma fantasia eleitoral, porque vai ser complicado de manter escala de trabalho menor com o mesmo salário. Então, tem gente achando que isso é uma enganação para eleitor engolir e votar agora em 2026. Qual é a sua opinião sobre isso? É uma enganação. A gente está diante de um debate Isso fraudulento, agora. no sentido de que. Era Felipe ou eu? Era você mesmo, mano. Ah, foi mal. Eu sabia que você ia falar isso, mas eu não consigo não me surpreender. Você mesmo. Não, porque a questão é a seguinte: os lírios não nascem da lei, Felipe. A lei não cria a realidade. É claro que é desejável que a gente crie condições sociais e trabalhistas para que nenhum brasileiro seja obrigado a viver para o trabalho. A vida é muito maior do que o trabalho e eu espero que nossos compatriotas tenham a liberdade de fazer uso da sua própria vida para além da dimensão laboral. Isso é um ponto. Outra questão é como nós podemos construir as condições institucionais para isso. Nenhum país do mundo botou na Constituição a escala de trabalho. Isso é uma coisa muito maluca. A escala de trabalho, ela varia conforme o tipo de ocupação. Nós temos uma variedade de formas de trabalho na sociedade que é quase infinita. São milhares de diferentes ocupações que têm suas peculiaridades, que têm a forma mais adequada de prestação do serviço. Existem ocupações que são mais sazonais, que têm um trabalho intensivo num determinado momento do ano e que tem uma escala de muito mais folgas em outro momento do ano. Isso tudo é muito dinâmico, fluido, e as formas como o mercado de trabalho funcionam fazem com que isso tudo se altere com uma velocidade que não pode ser abarcada de forma orgânica por uma lei, porque o processo legislativo, ele naturalmente ele é mais travado do que a dinâmica do mercado de trabalho. Então, a gente precisa, na minha visão, ter um tipo de regulação trabalhista que vai muito mais no sentido de coibir excessos do que, e de, claro, tentar garantir direitos essenciais, como possivelmente a hora mínima de trabalho, né, no sentido de qual que é a remuneração mínima por hora. Tudo isso é razoável, mas colocar na Constituição qual deve ser a escala de trabalho, isso, para mim, é uma fraude que ignora que, na realidade do Brasil de hoje, 40% da força de trabalho está na informalidade, porque a lei atual já não dá conta do mercado de trabalho atual. E não tem como fazer um debate sobre melhoria das condições de vida dos trabalhadores mais vulneráveis, ignorando que os mais vulneráveis no Brasil hoje estão excluídos da lei porque estão na informalidade. Felipe, a gente quer ouvir sua opinião mais uma vez. Não mudou de ideia? Não mudei de ideia, Nira. Eu acho impressionante que eu sei o posicionamento do Mano sobre vários assuntos, mas eu não me canso de me surpreender às vezes, né? Mesmo sabendo o que vem, sempre me surpreendo. É impressionante. É até difícil de explicar. O Mano, mais uma vez, parte de premissas completamente equivocadas, né? O Mano é um liberal, né? Na verdade, é um liberaloide, né? Não liberal, é um liberaloide, né? Vê com essas ideias liberais aí, achando, por exemplo, né, que no Brasil devemos deixar solto, né, a negociação
de acordo com a categoria e de acordo com o empregado ou o empregador, como se o empregado no Brasil não fosse o vulnerável, né, e não tivesse que ter uma proteção. E, mano, eu lembro que quando eu estudei Revolução Industrial lá na Inglaterra, né, eu lembro que os operários tinham um grito naquela ocasião que era 8 hours to play, 8 hours to work, 8 hours to sleep. Né? Naquela ocasião, lá atrás, teve uma discussão grande, né, vindo na Revolução Industrial, de dar melhores condições de vida ao empregado, né? E passava pela diminuição da jornada de trabalho, até porque eles trabalhavam 22 horas, criança trabalhava também, né? Ou seja, em 2026 nós estamos tendo a mesma discussão praticamente que tivemos lá atrás. Não, é legítimo trabalhar 6 vezes na semana, né, de 7 dias. Pô, claro que não. Claro que não é legítimo. Claro que é um absurdo se a gente não mudar isso na nossa Constituição Federal. Eu até concordo, mano, isso que a Neila colocou, que há setores da economia, tá, que tem uma certa peculiaridade que deveria, sim, né, dar condição do empregado e do empregador discutir melhores condições de trabalho, seja aumentando a carga horária do trabalho, seja aumentando o salário. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você pega, por exemplo, o modelo de lá que é por hora, né, se o cara trabalha 44 horas, ele recebe pelas 44 horas que ele trabalhou. Se quiser trabalhar mais, recebe. No Brasil, não. No Brasil, o cara é engessado. Completamente engessado. Então, a situação da jornada 6 por 1 por 5 para 2 é uma jornada necessária. E mais do que isso, mano, na minha opinião, quando eu pego experiências práticas, tanto no Brasil, que tem casos de empresários que resolveram diminuir a jornada de trabalho por conta própria, né, quanto fora do Brasil, você vê que o custo e as despesas do empregador reduzem significativamente. Por quê? Porque o empregado não tem que mentir, ele não tem que apresentar atestado falso, né? O empregado tem menos problemas de saúde física e mental, né, com menos jornada de trabalho. Há um aumento da produtividade. Né? No restaurante, por exemplo, se eu tenho que fazer o preparo da comida para 7 dias, né, porque eu tenho que abrir 7 dias na semana, se reduz para 6, o cara consegue fazer a mudança para 5, o cara consegue fazer a mudança e consegue se estruturar e consegue melhorar a performance e fazer o preparo em menos tempo, né? Ou seja, então a produtividade aumentaria também. Então, sobre todos os aspectos, quando eu vejo a redução da jornada de 6 para 1 para 5 para 2, eu vejo como algo bom. Por que o Brasil... Eu acho que não dá para engessar. Acho que o problema do Brasil é sempre quando engessa, entendeu? Eu acho que tem que diminuir mesmo e tem que, em determinados setores, poder dar possibilidade de discutir caso a caso, discutir entre empregado e empregador. Aí tem a importância do sindicato. Aí sai matar, mano. Aí eu vejo a importância do sindicato. Por quê? Porque é impossível, né, o empregado discutir com o empregador com igualdade de condições. Né? O sindicato serve para isso. Vamos discutir em grupo. Né? O tal grupo deve ter uma discussão e deve ter uma estruturação da jornada de trabalho dessa forma. Né? Então, aí eu vejo, por exemplo, por que os sindicatos não são tão desimportantes assim, como parte da direita e dos liberais defendem que sejam, entendeu, mano? Olha, mas eu concordo com esse ponto. Os liberais que não defendem a liberdade de associação, que são os sindicatos, estão lendo o liberalismo de forma errada, na minha visão. O ponto é que os sindicatos no Brasil, historicamente, eles representam muito mais os interesses da direção do sindicato do que efetivamente dos trabalhadores sindicalizados. Então, isso é outra questão, é sobre a qualidade do sindicato. Mas nas economias livres, nas democracias liberais, existem sindicatos e os trabalhadores também negociam de forma coletiva. Isso é uma questão completamente diferente de colocar na Constituição, que é o projeto que está sendo discutido, qual deve ser a carga de trabalho. Esse é o ponto. Então, é proibido. Então, o jornalista, no processo eleitoral, não vai poder cobrir o dia da eleição. Ou vai ter que... Como é que a gente faz? Porque nós, jornalistas, trabalhamos, muitas vezes, também no fim de semana, a depender da circunstância. Tem regime de plantão. Isso tudo é parte da vida e é digno. Não dá para dizer que não é um trabalho digno, porque a pessoa trabalhou 6 dias e folgou 1. Muitas vezes isso ocorre com flexibilidade. É claro que varia conforme a circunstância, e que tem outros tipos de trabalhadores que estão nesse regime de trabalho com muito mais vulnerabilidade. Isso é um problema, eu concordo.
mas é um problema que precisa ser resolvido ampliando as opções e a capacidade de escolha daquele trabalhador. A afirmação de que a redução obrigatória de cima para baixo pela Constituição, que é por si um engessamento da situação, vai aumentar a produtividade em todos os casos, é uma declaração apressada. O mercado de trabalho é muito diversificado. Há casos em que a redução da jornada vai aumentar a produtividade, mas há casos em que vai diminuir. Como é que a gente vai dar um tratamento único pela Constituição, de cima para baixo, a todos os setores da sociedade? Isso, obviamente, vai ter custos, vai ter efeitos que são diferentes a depender dos setores e que, por isso mesmo, precisariam de um debate muito mais cuidadoso e que deveria ocorrer com fortalecimento da capacidade de organização dos trabalhadores por meio de sindicatos que, de fato, representem os interesses do trabalhador e não da elite sindical, e também pela maior diversificação das opções de mercado. Então, tem um aspecto aí que é o fato de que quanto maiores as opções de trabalho para o trabalhador, maior será o seu poder de barganha. Então, aumentar a capacitação e o volume de empregos disponíveis é a melhor forma de melhorar as condições de vida das pessoas, e não simplesmente com uma proposta populista de engessamento total, que é colocar na Constituição a escala de trabalho. E aí depois, se a gente tiver um outro tipo de avanço, vai ter que ter um debate constitucional, mais uma vez. Isso é, como eu disse, uma fraude que tenta iludir as pessoas que legitimamente desejam melhores condições de vida, mas que não vão obter por essa forma. Então, aqui a divergência não é sobre o mérito de curtir a vida. Obviamente, todos nós queremos curtir a vida e ter tempo de lazer. A questão é sobre a forma, qual é o meio adequado para gerar melhor qualidade de vida para as pessoas.